Olá, seres vivos! O passado do nosso planeta sempre foi um assunto que esteve em constante debate devido aos diversos mistérios que o cercam. Ainda que seja fascinante entender sobre como o mundo era diferente em certos momentos da história, compartilhando das faunas mais curiosas e até assustadoras que se possa imaginar, o conhecimento humano com relação a tempos antigos muitas vezes é bastante limitado. Isso porque a base que temos para entender o passado são os materiais que restaram de seu tempo em questão, levando muitas coisas a serem ofuscadas do nosso conhecimento devido aos artefatos e relíquias relacionados a determinado período terem sido perdidas por não conseguirem sobreviver ao tempo. Só que ainda é interessante notar que, embora tenhamos conhecimento de muita coisa sobre o passado, muitas vezes o olhar atribuído a uma nova descoberta pode ter uma interpretação que acaba sendo um tanto equivocada, sendo isso uma consequência tanto de uma limitação tecnológica ou conhecimento científico, por exemplo. No campo da paleontologia, esse é um aspecto que sempre esteve em muita evidência, algo que fica claro, por exemplo, na percepção atribuída a certas descobertas como a dos dinossauros, que no início compartilhava de uma visão bem particular para essas criaturas que destoam completamente do olhar que temos para elas hoje em dia. Obviamente não são apenas dinossauros que se encaixam nesse quesito, mas basicamente todo tipo de vida que não tivemos o contato direto. O estudo da paleontografia é o estudo que busca justamente compreender a representação visual hipotética sobre a aparência e anatomia de espécies fósseis. E assim como qualquer outro, obviamente esse estudo está sujeito a mudanças e evolução sobre o entendimento de criaturas antigas, sendo que até nos dias de hoje muitas delas são alvos de discussão e até incerteza sobre como realmente foram em vida. E é sabendo disso que no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o curioso campo da paleontografia, explorando algumas estranhas reconstruções antigas de animais pré-históricos. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Ao contrário do que talvez se imagine, a descoberta dos dinossauros foi um acontecimento definido por um processo gradual que se estendeu por bastante tempo, não sendo algo de procedência imediata. Durante os primeiros contatos que nós tivemos com esses animais, muitas dúvidas surgiram referentes a eles. Afinal, como é de se esperar, esse foi um tipo de vida bem diferente de qualquer coisa já descoberta até então. Muito por conta disso que as primeiras descobertas associadas aos dinossauros tiveram interpretações prontamente errôneas e equivocadas. Talvez o registro mais antigo que se tenha da descoberta de um osso de dinossauro veio do século 17 com a descrição de Robert Plot, que, como não se tinha uma noção sobre o conceito de dinossauro nessa época, a descoberta de Robert foi erroneamente especulado como sendo a parte inferior de um fêmur de um humano gigante, o que obviamente não era o caso, mas a peça em questão nunca foi prontamente nomeada, já que apesar de posteriormente se acreditar que o osso era pertencente a um espécime de megalossauro, o fóssil em questão acabou sendo perdido. Pode-se dizer que o conceito de dinossauro só foi realmente estabelecido em 1824 com a descrição de William Buckland de um autêntico megalossauro, embora 2 anos antes, em 1822, um naturalista chamado Gideon Mantell já havia descoberto um osso de um iguanodonte. Mas como ele só veio a publicar sua descrição em 1825, de forma oficial esse mérito acabou sendo dado a Buckland. Mas como dito antes, ainda após a descoberta dos dinossauros houveram muitas interpretações diferentes com relação a esse grupo de animais, que destacaram um olhar bem particular para ele, se distanciando bastante dos conceitos que temos atualmente. O próprio megalossauro havia sido descoberto e estudado antes mesmo do termo dinossauro existir. E por ainda ser incerto sobre o que exatamente se tratava essa espécie, William Buckland o definiu como um tipo de réptil carnívoro gigante, o que estava ligado diretamente com o nome atribuído à espécie, já que megalossauro significa exatamente grande lagarto. Contudo, apesar da definição ainda ser praticamente correta hoje em dia, a leitura anatômica que se tinha inicialmente desse animal era bem diferente. Isso pode ser observado nitidamente na primeira representação paleoartística do megalossauro, onde o mesmo é retratado como sendo um grande réptil quadrúpede, parecido com um lagarto de pernas grossas, levando bem mais ao pé da letra o sentido por trás de seu nome. No início não se tinha um entendimento claro da postura bípede dos terópodes. Isso por conta do conhecimento anatômico limitado do período de sua descoberta, que se baseava apenas em ossos fragmentados e comparações com répteis modernos. Essa leitura do megalossauro se manteve por algum tempo até ser corrigida,
tendo inclusive muitas esculturas feitas a partir da metade do século XIX referente a esse modelo inicial, como pode ser observado nessa escultura do Crystal Palace Park feita em 1854. Aliás, tamanha era a incerteza sobre essa espécie que a palavra Megalosaurus era tido como o que é chamado de taxon da lixeira, que basicamente é um termo usado por alguns taxonomistas com o propósito de classificar organismos que não se encaixam em nenhum outro lugar, fazendo com que qualquer dinossauro carnívoro incompleto encontrado na Europa fosse classificado com o nome de megalossauro, o que resultou numa mistura de fósseis diferentes sob o mesmo nome, gerando uma confusão extrema na taxonomia e gerando múltiplas reconstruções contraditórias ao longo dos anos. Essa visão sobre a espécie evoluiu e passou a ter interpretações mais próximas do que se tem hoje, mas ainda destacando uma visão no mínimo curiosa em sua anatomia, sobretudo em sua postura que ainda se prendia bastante ao conceito dos répteis modernos. Hoje em dia, a leitura que se tem do megalossauro é completamente diferente e mais próxima do que ele realmente foi, apesar dessa espécie em questão ainda ser envolta em muitas incertezas devido ao material fóssil incompleto e bastante escasso do megalossauro, tendo sua reconstrução muito baseada em comparações com parentes dessa espécie que foram mais bem preservadas, como o Torvosaurus e o Afrovenator, por exemplo. Mas é seguro dizer que hoje em dia estamos bem mais próximos da realidade do que no conceito inicial atribuído ao megalossauro no século XIX. Esse tipo de interpretação obviamente é algo que se estende para várias outras espécies, especialmente nos primeiros dinossauros descobertos. E um outro exemplo que também é válido de se mencionar é o do Iguanodonte, que por acaso foi oficialmente o segundo dinossauro a ser nomeado após o megalossauro. E a critério de curiosidade, os dois espécimes, junto do Elaiosauro, foram a base usada por Richard Owen para a formação do termo dinossauria, em 1842. Da mesma forma que o megalossauro, o Iguanodonte, sendo um dos primeiros a serem descobertos, compartilhava de uma concepção bem diferente do que se tem hoje. E tamanha era sua diferença que, olhando hoje, destaca até mesmo uma estranheza sobre seu conceito. Também se acreditava que o Iguanodonte teria uma aparência semelhante à de um grande lagarto corpulento, e essa incerteza se devia, mais uma vez, pela incerteza sobre o conceito dos dinossauros. Mas uma característica equivocada quanto a essa espécie era notável pelo seu chifre localizado no nariz, que na verdade era um erro anatômico, sendo que esse chifre na verdade foi erroneamente colocado no nariz, quando na verdade se tratava do dedo polegar espinhoso característico do Iguanodonte, que só foi corrigido mais tarde. E bem como o megalossauro, essa versão inicial do Iguanodonte também recebeu uma escultura em Crystal Palace Park, que da mesma forma ajuda a entender nitidamente o olhar que se tinha acerca desse animal antigamente, também servindo para perceber a divergência com o conceito moderno atribuído ao Iguanodonte na paleontologia. Mas provavelmente a leitura mais estranha acerca do Iguanodonte foi feita pelo artista Nive Parker, onde ele foi imaginado na posição de um bípede, baseando sua leitura em algo mais próximo dos cangurus modernos. E como é fácil de perceber, a maior estranheza vai para a composição de seu corpo e rosto. Aliás, é bem provável que você já tenha tido contato com essa imagem do Iguanodonte antes, já que ela é comumente retratada como um meme em alguns lugares da internet. Nive Parker é um artista muito conhecido por suas representações clássicas na paleoarte, inclusive sendo ele que forneceu essa leitura do megalossauro que eu havia mencionado antes. E é bem fácil reconhecer o traço artístico do autor em suas representações, já que no geral elas têm concepções bem parecidas, como é o caso do herbívoro Hypsilophodonte, representado em uma de suas ilustrações, e ostenta de uma notável semelhança com a estética do Iguanodonte. Nive Parker tinha como base restos fósseis e principalmente a experiência científica do paleontólogo William Elgin Swinton para suas reconstruções artísticas. E com base em seu pensamento, Swinton acreditava que os Hypsilophodontes tinham habilidades com escalada e provavelmente viviam em árvores, algo que foi refletido na ilustração de Parker. Porém, mais tarde isso foi entendido como mais uma atribuição incorreta de um dinossauro. Nive Parker também foi responsável pela representação paleoartística do primeiro saurópode a ser descoberto, sendo esse o Cetiosauro, descoberto em 1842 na Inglaterra. Parker trouxe em uma de suas representações do Cetiosauro uma interpretação baseada não só nos estudos de Swinton, como na visão de muitos cientistas sobre os saurópodes no início do século XIX e XX, que era a ideia de que, por ser grande demais para sustentar seu peso em terra, o Cetiosauro seria um dinossauro semi-aquático vivendo pelo menos parcialmente submerso na água, trazendo uma visão semelhante à de um plesiosauro quando visto externamente, ou até mesmo de um monstro do Lago Ness. Essa foi uma interpretação bem curiosa dos saurópodes na época de fato, contudo, mais tarde estudos demonstraram que seus ossos eram cheios de ar e seus pés eram pequenos demais para se adequarem a uma vida na água, derrubando assim essa visão inicial sobre eles.
É evidente que a grande maioria dos dinossauros, em meio ao avanço do conhecimento científico, tiveram as mais diversas interpretações até chegar no que temos hoje. Mas um caso que talvez tenha um maior destaque com relação a isso seja o caso do espinossauro, que desde sua descoberta ostentou de vários conceitos diferentes, criando um enigma notável na paleontologia que até os dias de hoje permanece em constante discussão, sendo provavelmente o dinossauro com um dos maiores números de interpretações que já existiu. Inicialmente, a primeira concepção que se teve para o espinossauro não era diferente de outros terópodes carnívoros descobertos até então, algo que fica claro com as primeiras representações paleoartísticas do início do século XX, que representam o espinossauro como um típico bípede de corpo e postura semelhante a de um tiranossauro, porém com uma longa vela dorsal nas costas. Conclusão que se teve a partir dos fósseis extremamente incompletos. Devido a isso que quase completamente o restante de seu corpo foi baseado em uma reconstrução especulativa. Até o final do século XX, o espinossauro passou por diversas interpretações diferentes que destacaram um olhar bem curioso para ele, até chegar no icônico modelo terópode apresentado em Jurassic Park 3, que se tornou o mais lembrado entre eles. Aliás, sendo o modelo que o fez se tornar o meu dinossauro favorito até então. Mas isso só foi possível através de muito esforço, já que houve uma dificuldade muito grande na continuidade das pesquisas dessa espécie, principalmente após o incidente de 1944, onde os fósseis originais do espinossauro foram completamente destruídos em Munique na Segunda Guerra Mundial. Contudo, com o passar do tempo e surgimento de novas descobertas fósseis, o que parecia certo acabou evoluindo para novas interpretações, com a ideia de que o espinossauro se alimentava de peixes, exibindo adaptações morfológicas convergentes com as de crocodilos e outras espécies aquáticas, indicando que ele ostentava de um estilo de vida semi-aquático. O que coube a novas interpretações adequadas a esse modelo, atribuindo uma nova visão para o espinossauro com novos estudos a partir de 2014, fornecendo um conceito completamente alheio ao que já foi antes. Contudo, mesmo com esses estudos, o espinossauro continua sendo alvo de constantes debates por pesquisadores, já que apesar da hipótese de uma espécie semi-aquática ser bem aceita, ainda existem questionamentos se as características dessa espécie seriam de fato suficientes para lhe conceder uma propulsão aquática eficiente, levando o espinossauro a ser um mistério ainda não resolvido da paleontologia. Muito por conta de todo esse enigma e mistério envolto nessa espécie, o espinossauro acabou se tornando um tipo de símbolo cômico na comunidade paleontológica, onde as pessoas pedem em tom de piada para que por favor parem de continuar revisando o espinossauro, já que toda hora o seu conceito é alterado para algo diferente. Isso inclusive é destacado em uma especulação bizarra atribuída ao último modelo do espinossauro, onde ele é especulado como sendo isso. Mas felizmente essa interpretação é falsa, sendo mais uma vez um meme associado com a ideia do que talvez pode acontecer caso o espinossauro continue sendo revisado. Que aliás certamente é um meme bem criativo. De qualquer forma, para mim ainda é um pouco triste saber que o conceito do espinossauro se distancia cada vez mais da figura que me fez gostar tanto desse dinossauro inicialmente. Infelizmente isso é algo que não existe como ter controle, afinal quando o conhecimento avança, os conceitos mudam. Por isso é muito interessante ver como esse conhecimento científico pode ser observado refletindo na mídia em geral, como em filmes e jogos. O próprio Jurassic Park 3 é um exemplo claro disso. No filme, o espinossauro é o novo e principal antagonista da história que surge como uma figura para assumir a posição do tiranossauro, sendo retratado como algo maior, mais agressivo e, consequentemente, uma maior ameaça. Mas ele só foi retratado no modelo de bípede como se vê no filme porque até o momento em que ele havia sido produzido, era a interpretação mais aceita do espinossauro, o que hoje não poderia mais ser da mesma forma, sendo que seria bem improvável ele ter um embate com o tiranossauro como se vê no filme e ainda sair vitorioso com o que sabemos hoje, ainda mais porque ele não era um predador terrestre, mas sim aquático caçando peixes, o que mais uma vez é um tanto deprimente na verdade. Mas mediante as novas hipóteses do espinossauro, é até interessante a maneira como isso foi explicado em Jurassic Park, já que tecnicamente o modelo do terceiro filme acabou se tornando um erro. Então isso foi corrigido dizendo que o espécime do terceiro filme era na verdade um experimento falho da engine como uma mutação ou um híbrido. Por isso que no novo filme de Jurassic World Rebirth se vê um tipo de espinossauro diferente do que se viu anteriormente em Jurassic Park 3. O que de fato foi uma explicação muito boa. Mas, obviamente, isso não é algo a ser observado apenas em Jurassic Park. Afinal, muito antes dessa franquia, outros filmes já exploraram histórias com pautas em dinossauros e criaturas pré-históricas. Os filmes clássicos do King Kong foram uma das primeiras obras a retratarem criaturas antigas como essas. E, obviamente, tudo isso com base no conhecimento de sua época. Por isso que nesses filmes era possível observar figuras como o Tiranossauro tendo uma aparência muito mais assemelhada à figura de um lagarto,
se apoiando de forma bem mais literal no sentido da definição de réptil atribuída aos dinossauros. Isso faz com que para nós hoje pareça uma representação talvez um tanto amadora, mas para a época aquilo era um autêntico dinossauro, talvez equivalente à visão que temos do tiranossauro no primeiro Jurassic Park. Algo que também pode ser observado em outros filmes, como O Vale de Guang, de 1969, ou em O Despertar do Mundo, de 1940, que destacam igualmente os mesmos conceitos sobre os dinossauros apresentados nas tramas, como também de terópodes como o próprio tiranossauro. Isso porque a concepção antiga do tiranossauro era interpretada exatamente dessa forma, e como vimos anteriormente, se definia por uma visão muito alheia ao que se tem hoje, como pode ser observado, por exemplo, em uma pintura de Charles Robert Knight de 1919, onde ele retrata a reconstrução de um tiranossauro conforme era a visão da paleontologia sobre ele em sua época. Que, aliás, esse tipo de arte clássica traz um tipo de reconstrução que de fato é incorreta, mas ainda destaca um olhar vintage com uma beleza única que é inegavelmente admirável e interessante. Inclusive, nesse sentido, Charles Robert Knight é um artista que declara com perfeição em suas artes o traço clássico que atribui os primeiros conceitos dados a algumas espécies de dinossauros, evidenciando uma leitura que hoje em dia desperta bastante curiosidade em comparação aos conceitos modernos da paleontografia. Trazendo essa ideia para tempos mais modernos, existem casos até bem recentes de reconstruções incorretas sendo retratadas em mídias. Bem, Jurassic Park 3 já é um exemplo claro disso, já que é um filme de 2001, o que nem é tão distante. Mas trazendo esse exemplo para jogos, o próprio Dino Crisis foi um jogo que trouxe uma reconstrução em um dos dinossauros da história, que hoje é considerada completamente errada, sendo esse o caso do Therizinosauro, que por acaso eu já até cheguei a comentar no meu iceberg sobre o jogo há algum tempo atrás. No jogo, o Therizinosauro é um dos inimigos que Regina encontra na história, porém ele é retratado como um carnívoro com garras longas, focinho curto e uma aparência um tanto equivalente à dos outros Velociraptors do jogo. O que é uma reconstrução completamente errada quando comparado ao Therizinosauro real, que na verdade era um herbívoro com penas e um pescoço longo e braços mais curtos. Isso foi um tipo de liberdade artística tida pelo jogo como resultado da falta de mais informações acerca do Therizinosauro na época em que o jogo foi produzido. Aliás, essa versão do dinossauro nunca mais chegou a aparecer em jogos posteriores ao primeiro. Mas apesar de eu ter falado muito sobre animais em terra, não é difícil imaginar que o mesmo também já ocorreu com espécies marinhas. E um caso bem específico que chama muita atenção nesse quesito é o Helicoprion, um peixe pré-histórico semelhante aos tubarões modernos que desde sua descoberta chamou muita atenção devido a uma característica bem particular nele que é notável logo pelo seu nome, já que o nome Helicoprion significa serra em espiral, referindo-se à estranha projeção de sua mandíbula em formato circular que destaca um olhar bem bizarro para essa criatura. O fato é que a estranheza envolta na aparência dessa criatura é tanta que até hoje existem incertezas sobre como de fato seria a forma real da mandíbula do Helicoprion, havendo reconstruções que mostram ele com sua mandíbula projetada para dentro da boca e algumas representando ela em um formato de espiral externo, o que nas duas hipóteses é um conceito deveras estranho para dizer o mínimo, já que não parece muito intuitivo e nem muito funcional esse modelo até mesmo para a sobrevivência desse animal, o que faz dele ainda ser um enigma da paleontologia. Outro caso também interessante de ser mencionado é o caso do Elasmossauro. O Elasmossauro foi um réptil pré-histórico marinho muito semelhante ao conhecido Plesiosauro que viveu no fim do período Cretáceo. E quando descoberto houve um fato curioso sobre a reconstrução inicial desse animal, já que inicialmente Edward Drinker Cope atribuiu uma anatomia invertida ao Elasmossauro, imaginando sua cabeça no lugar da cauda e sua cauda no lugar da cabeça, assim proporcionando um pescoço muito mais curto e uma cauda muito mais longa. Um erro que persistiu por meio de várias obras durante o início do século XX. Da mesma forma, o Ictiosauro também era interpretado de uma forma equivocada no começo, sendo imaginado com um pescoço mais longo e uma postura reptiliana, o que hoje em dia é entendido como um erro. E em última menção, o Mosasauro também teve interpretações curiosas no início de sua descoberta, sendo imaginado como uma espécie de crocodilo marinho de pernas longas que podia rastejar em terra, muitas vezes até parecido com um tipo de enguia do mar, o que claramente é uma visão que diverge muito da noção que temos dele atualmente. Em um olhar geral, é bem bizarro olhar para algumas das interpretações antigas de certas criaturas no início de suas descobertas. Mas da mesma forma que é estranho, também é bem interessante entender como o nosso conhecimento acerca do passado evolui para novos conceitos, permitindo um entendimento melhor sobre as formas de vida que nunca poderemos ver pessoalmente. Isso de certa forma é até um tanto angustiante, já que apesar de tudo que sabemos, apesar de todo o conhecimento que temos e até que um dia possamos alcançar, provavelmente nós nunca saberemos como essas criaturas realmente foram em vida.
Um mistério que, apesar dos mais numerosos esforços, nunca terá uma resposta definitiva. O que infelizmente nos permite ter algum contato com o passado apenas por meio de especulações. E nada mais do que isso. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. A paleontografia é um campo que sempre me despertou um fascínio porque, querendo ou não, especulações artísticas são a única coisa que temos que nos permite imaginar como foi a vida em tempos perdidos da história do planeta. E mais interessante do que isso é ver como nosso olhar e noção sobre tudo isso tende a mudar e evoluir para novos conceitos completamente diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.